Hoje o vídeo é sobre um fone de ouvido que tem uma proposta muito clara: ser o seu melhor companheiro nas atividades físicas. Eu tô falando do Aerox AAUM3. Bora lá pro review. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para fazer o meu review do Aerox AAUM3. É um fone de ouvido Bluetooth focado em esportistas, mas antes de eu falar dele, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de reviews de fones de ouvido, eu faço um monte de conteúdo relacionado à tecnologia. Bora lá, deixa eu falar um pouco mais sobre o design do Aerox AAUM3. Eu vou falar só o M3 aqui para ficar fácil no review, mas vocês sabem que eu tô falando desse fone. Eu vou começar falando aqui sobre o design do M3, que lembra muito um outro fone de ouvido que eu fiz review aqui no canal há um tempo atrás, que é o UM2. É um outro modelo da mesma marca, da mesma fabricante, enfim, é muito parecido, inclusive tem um monte de coisa muito parecida, mas o que mudou mesmo foi o design da case e o design dos fones de ouvido, porque aqui a gente vê um refinamento muito maior do que era lá no modelo anterior, na versão anterior desse fone de ouvido. E aí quando eu falo versão anterior, é porque de fato esse aqui parece uma evolução daquele modelo mais, eu não vou chamar de feio, mas é um pouco mais antiquado, vamos chamar assim. Ele tinha linhas mais retas, aquela coisa toda, tinha a interface de uso por botão, aqui é um toque. Então assim, eles mudaram um pouco o design, deixaram ele um pouco mais premium e sem custar muito mais caro por conta disso. Um dos grandes atrativos do M2 era o seu preço, abaixo de R$100 na época, e aqui é praticamente a mesma coisa. É claro que o dólar tá alto, um monte de coisa tá acontecendo aí com variações cambiais, essas coisas todas estão deixando o produto mais caro, mas se você quiser ver o valor fechadinho, bonitinho, dá uma olhada no link da descrição, porque como o valor em dólar sempre altera, eu prefiro indicar aqui para vocês irem no site e olharem o preço certinho para não ficar falando bobeira. O valor tá um pouco acima do modelo anterior, mas não passa muito mais do que isso não. Então se você tá curioso, dá uma olhada aqui no link da descrição, tá? Não é nem questão de enrolar não, é porque dependendo de quando você vai ver esse vídeo, os valores alteram pra caramba. Vamos lá, deixa eu falar um pouco mais, deixa eu começar falando da caixinha antes de falar dos fones necessariamente, porque ela é muito grande. É uma caixinha bem de responsa, assim, porque também os fones, eles têm essas abas para poder ficar presos em volta do seu ouvido, então deixa tudo muito maior. A caixa é grande, mas porque os fones de ouvido, saca só, também são grandes, então na hora que você coloca ele aqui atrás do ouvido, ele fica posicionado de uma forma mais confortável, é claro, mas ocupa mais espaço mesmo do que aqueles fones TWS que são só as pílulazinhas presas aqui. Esse fone de ouvido tem Bluetooth 5.0, que já é ótimo para poder conseguir manter uma estabilidade de conexão melhor com o seu smartphone, mas não tem aptX, não tem nenhuma outra tecnologia que, meu Deus do céu, como é legal isso. Não, não é. Esse aqui é um fone de ouvido feito para ser custo-benefício. Então ele abre mão dessas pequenas dessas pequenas firulas que outros fones de ouvido têm. Mas em contraponto, ele tem um negócio muito legal que é ter a resistência IPX5. Isso significa que se você vai fazer uma atividade física e tá suando pra caramba, quando você tem um fone de ouvido com IPX5, você tem uma resistência a suor um pouco melhor do que outros fones que não tem. Então você pode correr, andar de bicicleta, fazer musculação e tudo, e usar ele suar pra caramba que não vai ter grandes problemas. É claro que não é um indicado pra você mergulhar de fato, não é pra fazer isso, não é pra você levar ele pra piscina, tomar banho muito menos. Muita gente pergunta se dá pra tomar banho, não é pra isso, é só questão de suor, ele tem resistência a suor, é melhor ter do que não ter. Inclusive tem alguns fones que falam que são fones pra esportistas e acabam não tendo, então acaba não sendo tão vantajoso assim. Ter IPX5 é uma segurança, não significa que ele é prova d'água não, é mais seguro contra respingos e suor e tudo mais. E só para complementar um pouco sobre o design, ele tem esse design mais selado, mais bonitinho, por assim dizer, ele mais bem acabado, mas um negócio que eu não gostei muito em relação ao M2, né, a geração anterior, é que aqui como a interface é de toque, vira e mexe, eu tava com a mão suada, né, porque eu tava correndo, a mão tava suada, eu encostava e ele detectava, por exemplo, 2 toques na hora que eu tava só querendo dar pause na música. Então, dependendo de como você vai usar, dependendo de como você vai operar o fone de ouvido, ele acaba sendo sensível demais. Eu não gostei dessa parte, mas é meio que geral, assim. Eu prefiro quando fones de ouvido tem toque, ou quando a função, né, de touch ali do fone de ouvido tem um pouco mais de resistência e evita que eu fique dando toques acidentais.
Aconteceu pra caramba com esse fone de ouvido, de verdade, ainda mais nessa época que a gente corre com máscara, dependendo da máscara que você usa, eu tava usando tipo uma balaclava que fecha tudo aqui, então o próprio suor da balaclava ficava pressionando, ou dando toques acidentais na interface touch aqui do fone de ouvido. Aconteceu comigo, espero que não aconteça com você, mas eu tenho que comentar porque é o review, afinal de contas, né? Mas o ponto positivo é que ele tem uma bateria legal, então aí com 4 horas e meia, 5 horas de carga, né, pra poder tocar música e tudo mais, já é uma bateria que a maioria das pessoas vai achar suficiente. Como ele tem uma proposta de ser um fone de ouvido para esportes, então é meio que padrão aí que uma sessão de esporte, sei lá, uma corrida, bicicleta, essas coisas, não vai durar mais do que isso. Poderia ser mais, até porque ele é grande o suficiente para ter uma bateria maior, vi de outros fones de ouvido que tem uma bateria muito maior do que ele, mas assim, é normal, é suficiente se você vai fazer uma atividade física. Eu adoraria que ele tivesse mais tempo de bateria, tipo 10 horas ou sei lá, 12 horas de bateria. Mas não é o caso. 4 horas e meia é o suficiente para a maioria das pessoas. Eu só tô falando isso, só tô criticando aqui a bateria porque a versão anterior desse fone de ouvido, o M2, entregava entre 8 e 10 horas de bateria. Então se você quer uma bateria maior, vale a pena ir até no modelo anterior. E aí, outra coisa também que eu gostei mais do modelo anterior do que esse. Na hora que você coloca o fone de ouvido e deixa ele bem preso ao seu ouvido aqui, o isolamento não é tão bom assim, o isolamento do canal auditivo. Tem gente que vai gostar disso, tem gente que prefere assim, inclusive, para ter uma noção um pouco melhor do ambiente em que tá. Eu, dependendo de onde eu vou fazer atividade física, eu prefiro que seja assim, mas tem alguns fones que conseguem isolar melhor o canal auditivo. É como eu falei, tem gente que prefere assim. Nesse caso aqui, ele não isola perfeitamente. Eu troquei borrachinha, coloquei outras borrachinhas e assim, ele não isola perfeitamente, mas ele consegue dar uma qualidade sonora, uma percepção da qualidade sonora muito boa. Não é o melhor fone de ouvido, ele não destaca grave, não vai destacar agudo, não vai destacar nenhuma faixa de frequência, mas não é um fone de ouvido que dói aos ouvidos, sabe? Não é um fone de ouvido que vai gerar ruído ou frequências, enfim, que sejam ruins de escutar. Eu tenho uma playlist para correr e quando eu corro com alguns fones de ouvido melhor, principalmente headphones, eu tenho usado o Beats Solo 3 para poder correr. E ele tem uma resposta de frequência, ele tem uma resposta de som mesmo, de entregar uma qualidade sonora muito superior ao M3. Mas quando eu coloco o M3, quando eu comparo o M3 com ou o M1 ou o M2 da Aerox também, não tem nenhuma diferença, ou seja, é um fone de ouvido legal, mas que não vai ser um destaque muito grande em qualidade sonora. Se você tem, por exemplo, o Redmi AirDots, ou talvez outros fones mais ou menos nessa mesma pegada, nessa mesma faixa de preço, você não vai ver um destaque muito maior por conta disso. A qualidade de som é ok e é só, ela não se destaca em nada mais por isso, entendeu? Eu só tô sendo enfático em falar isso porque muita gente vem com muita expectativa de um fone para um fone de ouvido que vai te entregar a melhor qualidade sonora e não sei o que. Só que não, abaixo de R$200, entre aí 150, R$200, você não vê muita diferenciação na qualidade sonora. Então, se você está em busca de um fone de ouvido para atividades físicas que vai te dar uma qualidade sonora melhor, você vai acabar gastando um pouco mais do que isso, e aí eu vou fazer um guia atualizado e tudo mais para poder comentar sobre tudo isso. No geral, é um fone de ouvido que atende muito bem às expectativas para o público para qual ele foi definido, ou seja, é um fone de ouvido legal para poder praticar atividade física, porque ele tem esse aro aqui para poder ficar preso mesmo ao seu ouvido, à sua orelha. A bateria não é a melhor bateria, mas tá entre aí 4 ou 5 horas, o que é bem legal, e tem resistência IPX5. O único problema, não é problema, mas a única característica que eu realmente gostaria que eles tivessem mantido da geração anterior é a interface de botão ao invés de toque, porque isso evitaria que eu desse vários toques sem querer no toque. Então, sei lá, tô aqui com a máscara usando, dependendo do jeito que eu movo minha cabeça, ele vai pausar a música. Isso não é legal. Então, assim, em resumo, é um fone de ouvido legal, é um fone de ouvido que, como eu falei, atende às expectativas desse público, mas não é o fone de ouvido que você vai pegar e falar assim, nossa, que som espetacular, que isolamento acústico perfeito. Não, não é isso. E esse aqui é o meu papel aqui no review, mostrar pra vocês e deixar claro pra vocês quais as expectativas certas que você vai ter com esse fone de ouvido. Eu gostei,
Não indico pra todo mundo, mas indico pra quem quer um fone de ouvido pra ser o companheiro aí pras atividades físicas. Se você quiser o Aerox AAUM3, agora eu falei o nome completo dele, tem o link aqui na descrição. E comprando por lá, é claro, você me ajuda pra caramba a manter o canal produzindo mais e mais vídeos por aqui. Se gostou desse vídeo, deixem like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Se tem um amigo aí que tá em dúvida se quer ou não um fone de ouvido, pega uma playlist de fones de ouvido que eu tô deixando aqui na descrição também, manda pra ele pra poder ajudar aí na escolha de qual fone de ouvido, qual melhor fone de ouvido comprar em 2020, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!